Bom, nós vamos conversar nesse momento, né? Vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre algumas questões que preocuparam sempre, que foram algo da minha preocupação durante a minha trajetória profissional como assistente social e também como pesquisadora. É a violência institucional, né? A violência que se pratica contra as pessoas pelo próprio Estado, né? Eu queria começar dizendo assim, eu trabalhei durante mais de 2 décadas na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor do Ceará, a FEBENS. Para muitos de vocês, eu acho que a FEBENS é alguma instituição que vocês nem conhecem. Deixa eu dizer que instituição é essa. Para essa instituição eram levadas crianças e adolescentes, meninas e meninos, cujos pais não tinham condições de dar os suprimentos básicos, né? Inclusive, não era por um ato de decisão, muitas vezes eles tinham a decisão de patrociná-los, né? E eles tinham a consciência do dever de fazê-lo, mas por uma série de contingências, eles não podiam patrocinar esses direitos. E o juiz se achava no direito, no poder de retirá-los do convívio familiar e comunitário e colocá-los na instituição. Pois é, parece estranho, né? Mas eles saíam do convívio da família e da comunidade e ainda perdiam o direito à liberdade. Não bastasse ser pobres, eles ainda perdiam o direito à convivência dos pais e à convivência dos amigos. Isso é a história da pobreza. Se a gente verificar, ao longo da história da humanidade, a pobreza foi tratada assim, dessa forma. Muitas vezes, ou quase sempre, a pobreza protagoniza o papel de vilã, né? Se a gente lembrar, por exemplo, quem são as pessoas que superlotam os centros educacionais? Os adolescentes, sobretudo os do sexo masculino, são meninos vindos da periferia. São meninos que os pais não conseguem, como eu já disse anteriormente, patrocinar os seus direitos mais elementares. E que o Estado não patrocina as políticas públicas necessárias e por sinal, é dever dele, um dever constitucional. Quem são as pessoas que superlotam, que abarrotam o sistema prisional? São pessoas pobres, são pessoas provindas da periferia, que igualmente talvez tenham passado até pela extinta FEBENS e hoje por esses centros educacionais e terminaram sua trajetória nesses espaços. Uma outra coisa que chama a atenção assim, e que eu gostaria que a gente pudesse pensar é por que as balas perdidas têm uma predileção por corpos pobres. É estranho, mas elas gostam de se alojar em corpos pobres. Eu imagino que vocês estejam dizendo assim, poxa vida, uma aula tão curta, essa professora vem aqui para fazer perguntas e não para dar resposta. Verdade. Eu queria dizer para vocês que eu comecei a ter esse tipo de atitude, eu já tinha, mas eu comecei a ser mais firme nisso quando eu mantive contato no meu período de doutoramento em Sociologia com um escritor norte-americano chamado, acho que é Pinkett. Certo? Ele diz o seguinte, se conseguirem que você faça as perguntas erradas, eles não precisam se preocupar com as respostas. Vamos repetir. Se conseguirem que você faça as perguntas erradas, eles não têm de preocupar-se com as respostas. Por isso que eu acho que a questão nossa é fazer a pergunta. Uma pergunta, por que esses sujeitos são os que mais cometem violência? Mas a pergunta ainda não é essa. A pergunta seria, por que a violência é tão atrativa? É essa que é a questão. Parece que eu estou chocando vocês. Mas se a gente começar a verificar, todos nós, sem exceção, somos, desde tenra idade, colocados em contato com a violência. Uma violência que às vezes nem se percebe. Quando a mãe ou a babá canta a cançãozinha de niná, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, que coisa mais doce a gente ameaçando a criança, que se ela não dormir, o boi da cara preta vem e carrega, né? A gente aprende também que quando o samba-lelê está doente, está com a cabeça, né, machucada, ele ainda merece umas boas palmadas. A gente aprende a bater no gato e ainda se indignar, porque o gato não dá miau, né? A gente aprende, assiste-se ao Piu-Piu na TV, né? Ao Pica-Pau, ao Tom e Jerry, né? A gente vai para a escola, aprende a fazer gozação com nossa coleguinha que tem deficiência. E depois a gente vai ficando maiorzinho, a gente também assiste Malhação, né? Assim, uma novela infanto-juvenil
que traz assim cenas de vileza que a gente às vezes não encontra em pessoas adultas. Um rapaz que quer namorar a menina não quer namorá-lo, simplesmente não tem problema, ele rapta a menina e violenta a menina. Quer dizer, isso para um público infanto-juvenil, isso muito adequado. Se a gente começa a verificar, por exemplo, o próprio Estado, né, com o hinário nacional, né, se a gente imaginar, quando um dos hinos diz ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, né? Existe um outro que diz assim: se a pátria querida for envolvida pelo inimigo, na paz ou na guerra defende a terra contra o perigo, com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte, afronta, se lava com fibra de herói, de gente brava. Ou seja, o tempo inteiro nós vamos nos acostumando com a violência e depois a violência quer parecer para nós algo estranho, quando ela faz parte da gente. Ela habita todos os espaços. Se a gente verificar na religiosidade, né, quando a gente verifica, por exemplo, a própria ira divina, claro que aí são relatos bíblicos, não servem como fonte histórica, mas essas coisas nos passam como se isso fosse natural. A gente começa, por exemplo, quem de nós não cantarolou, né, algumas canções, por exemplo, olha que coisa mais poética, que é: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Muito poético, né? Ou então aquela cena de sangue no bar da Avenida São João. Então nós nos habituamos a isso. Então a gente precisa agora perguntar assim, por que a gente se habituou a isso? Aí eu me lembro que quando eu estava estudando uma faceta da violência, eu não queria saber se a violência tinha aumentado, eu não queria saber que tipo de violência se comete, eu não queria saber se eram mais os adolescentes, se tinha diminuído, se tinha aumentado, não me interessava saber isso. Me intrigava, na verdade, era entender o seguinte: como se tem tanto medo da violência, como se quer tanto combatê-la, se cria um arsenal todo de combate à violência e se a estimula, né? Quando se dá uma notícia de morte, de sangue, o que interessa é aquele impacto que vai causar, não é o drama. Quem hoje pergunta, cadê a mãe que perdeu a Isabela Nardoni? Isso não interessa, mas no momento do espetáculo, aquilo impacta. E a gente precisa, o tempo inteiro, estar se perguntando, por que isso? E aí eu fui buscar um pouquinho desse entendimento. Por que é que tanto se diz que quer combater a violência e tanto se a estimula? Aí eu fiquei, veja só, ela é rentável. Quantos Rambos foram feitos? Quantas películas de Rambo? Quantas Velozes e Furiosos foram feitos? Quanta Máquina Mortífera foi feita? Quantas novelas, quantas mortes acontecem nas novelas? Né? Quantos livros, quantas músicas com a mesma temática de violência, elas são editadas e reeditadas e há um consumo. Eu comecei e o que eu cheguei à conclusão foi, e eu pude experimentar isso na minha pesquisa, é que a violência no sistema do capital, ela é tão somente uma mercadoria entre os milhares de mercadorias que estão postas nas prateleiras do mercado. Ela vem in natura, ela vem sob a forma de glamour, né? Se a gente imaginar 11 de setembro, o que foi? Aquele espetáculo o tempo inteiro reeditado, parecendo que era algo novo. Então você fica imantado, né? Você fica preso ali assistindo. Então é um espetáculo, como notícia, né? A notícia é uma mercadoria muito perecível. Ela foi veiculada, acabou-se a brincadeira, acabou-se a graça, então precisa de outro. Então não é o drama da pessoa que está interessando, é aquele que impacta. Quantas perfurações ela teve, se gemeu mais ou se gemeu menos, que dor, que impacto isso causa, apenas isso. E terminou, nada mais interessa. E quando a gente passa para o conjunto de adolescentes, é essa que é a grande questão. E quando a gente vai situar isso, né, que é a preocupação do SEDECA, que é a preocupação desse grupo, né, dessas pessoas que estão à frente na busca pelo resgate, não gosto dessa expressão, mas na busca pelo restabelecimento daqueles direitos que foram, pelo menos no plano legal, foram alcançados e que os últimos movimentos que a gente tem visto, né, é de corrosão desses direitos, não só dos adolescentes, mas do conjunto da população, é no sentido de que a gente possa fazer com que a gente precisa compreender que a gente participa dessa violência, né? Tem um poeta, Bertold Brecht, que ele diz o seguinte, num poema que ele fala de que serve a bondade, né? Se a bondade não consegue atingir a todas as pessoas. Aí tem um determinado momento que ele diz o seguinte: somente quando a gente torna um mau negócio,
certo? Aquilo ali deixa de existir. A gente só pode combater a violência se a gente torná-la um mau negócio. E aí a participação da gente. A participação na não participação. Porque quando a gente dá audiência a um programa desses, quando a gente verbaliza que a gente gostaria de ver alguém morto, por exemplo, as pessoas estão... tem um autor que coloca que a forma que a gente tem a violência, por mais conceitos divergentes que tenha, ou diversos que existam, mas existe uma coisa que é central, é a ausência da fala. Quando eu não posso falar, eu tenho que ter um ato, e esse ato, em regra, para substituir a fala, esse ato é um ato que rompe com violência, né? Então, é preciso restaurar, é preciso dar colo à fala. E esses adolescentes, né, hoje, eles estão absolutamente subtraídos da fala. E aí esse mesmo autor, ele diz o seguinte, Xavier, eu acho que é Critz, ele diz assim, ele diz que o que é estranho, o que impacta, o que é fantástico, é que nós estamos na era da comunicação, na era da modernidade, na era da comunicação, e nós não nos comunicamos. E aí a gente tem uma experiência muito impressionante, que são nos meios digitais, né? As pessoas não falam mais uma palavra espichada, ninguém fala uma palavra inteira, é kkk, é VDC, né? Então são expressões que daqui a um pedaço a gente perdeu a capacidade. Por exemplo, nós seres humanos, nós saímos dessas expressões, inclusive com imagem, as figurinhas, uma que chora, uma que dá gargalhada, uma que vomita, né? Então a gente não diz mais dos nossos sentimentos, a gente vai perder a capacidade de falar. Nós já saímos desse plano que a gente encontrava nas pinturas rupestres, que era uma forma de comunicação, porque não tinha a linguagem, e a gente está voltando para ela. E tudo isso a gente precisa se perguntar: por quê? Por quê? Porque quando a gente não fala, a gente atua. E quando a gente atua com rompantes de violência. E se a gente atua com rompantes de violência, há quem venha combater a violência. E o combate à violência, esse é lucrativo. Essa que é a questão. O combate à violência é extremamente lucrativo. Pensemos um pouquinho. As empresas de segurança privada, elas desejam que a violência seja combatida? Claro que não. Elas perderiam o filão do mercado. Elas vivem da violência, então eu estimulo. Eu lembro que meu filho, aos 8 anos de idade, ele dizia o seguinte: quando começaram a se espalhar essas câmeras, serviços de vigilância privada, ele me chamou e disse assim: vem cá, mãe, olha que coisa engraçada. Eles botam os ladrões, isso é assim, eles botam os ladrões para roubar nesse lugar, e aí eles criam esse serviço. A pessoa contrata, eles pegam e tiram os ladrões. Aí está resolvido, a pessoa pensa que é assim. Né? Eu fiquei muito assustada que um menino que tinha 8 anos de idade, certo? Então, aí eu nem me tocava com isso, né? Eu vim me tocar muito mais tardiamente, quando eu fui fazer meu doutorado, quando eu fui vendo, percebendo toda essa montagem, essa coisa que você torna a violência tão avessa a você, e ao mesmo tempo você é tão qualificado, é tão capacitado, é tão colocado em intimidade com essa mesma coisa, né? Então, essas questões a gente precisa discutir. E isso, se a gente perceber, né, que o Estado seria aquele que combateria a violência, aí a gente pergunta: como o Estado que combate a violência, quando a gente focaliza para o adolescente, esse Estado permite, ao arrepio da lei, conviver com os absurdos que são, no estado do Ceará, se a gente aponta, né, vamos apontar para o estado do Ceará, o sistema socioeducativo do estado do Ceará, onde o que o SINASE indica, o que o SINASE determina? Que as unidades devam ser pequenas unidades para que você possa dar assistência individualizada a todos esses adolescentes, a todos esses socioeducandos, que você participe do processo socioeducativo dele, que você esteja atento a isso, e que ele participe também, que a família participe também. O que nós vemos? As casas já são criadas para 60. Ora, se o SINASE indica 45, a casa já nasce em desrespeito à lei, né? A regra já não é cumprida. E aí a gente consegue deixar, ou seja, o Estado consegue deixar 200 adolescentes. E o que é grave? Se naturaliza isso. Se naturaliza na hora em que uma rebelião ocorre, e aí um diretor de casa diz, quando alguém vai buscar, né, investigar as razões por que isso se deu, o diretor de casa diz simplesmente, com a maior serenidade: não, é preciso entender que eles são adolescentes, são cheios de energia e que toda pessoa que está presa quer
liberdade. Ora, o adolescente quer liberdade os 365 dias do ano, porque naquele momento é que ele faz a rebelião. É preciso dar escuta àquilo que estourou naquele momento, aquela panela de pressão que estourou. E eles são desrespeitados. Então, a participação nossa, a participação do adolescente é nessa, de verificar em que eu integro esse processo que conduz a essa violência. Eu acho que enquanto nós não fizermos as perguntas corretas, realmente não tem nenhuma preocupação. O Estado não vai ter preocupação, os meios de comunicação não vão ter preocupação, alguns pares nossos também não terão preocupação. Então é preciso a gente perder a capacidade, a gente precisa colocar em suspenso essa nossa capacidade de ser tolerante com a dor alheia. E achar interessante também quando alguém um episódio bem dramático que nós tivemos aqui foi o da Dandara, né? Quanto foi aquele supliciamento que foi submetido a travesti, né? E tudo isso filmado, e tudo isso colocado e repetido e replicado. E as pessoas não têm noção de que elas participam disso à medida que elas replicam, que elas reproduzem essa imagem. E reproduzem sem crítica. Por quê? Porque elas não têm mais tempo de escrever uma crítica. Elas botam curtir. Né? E aí curtir serve para tudo, serve curtir para alguém que dá uma notícia de uma morte de mãe, serve para curtir alguma coisa que realmente seria interessante e que mereceria curtir, né? mereceria dizer que é prazeroso assistir. Então nós perdemos a nossa capacidade de nos indignar. Eu acho que a gente precisa, transformar a violência em mau negócio, a gente precisa discutir a nossa participação em todo esse processo, nas mínimas ações. Quando eu posto alguma coisa, o que eu estou replicando, o que eu estou reproduzindo, porque eu também tenho responsabilidade sobre aquilo que eu coloco. Eu tenho responsabilidade em não estar atenta como se dá a vida no sistema socioeducativo, como não se dá a vida, como os presos estão convivendo no sistema penitenciário falido. E aí a gente precisa estar atento. Uma outra espécie de violência que se instaura e que vai aos poucos tomando conta é dizer que aumentou o índice de violência que adolescentes praticam e por essa razão é necessário reduzir a maioridade penal. Ora, a redução da maioridade penal embute um grande falacioso interesse por trás disso, interesse econômico. Até hoje, não é possível privatizar as unidades socioeducativas, o sistema socioeducativo, mas o sistema penitenciário adulto, ele é privatizado. Na hora em que você tirar o contingente de 16 a 18 anos, né, que certamente é um contingente que comete atos infracionais, talvez com taxas maiores, né, ou seja, haja uma incidência maior, né, nessa população, então esses sujeitos irão para o sistema penitenciário. E esse sistema penitenciário é lucrativo. Certo? Ele é lucrativo e todo mundo fala dele ser falido, e todo mundo fala e reclama, mas uma parte muito grande também clama para que esses adolescentes aumentem essa população, aumentem esse contingente. E aí eu lembro também, assim, para a gente encerrar, eu lembro que quando eu estava buscando nos meus estudos, né, buscando teóricos, aí eu encontrei um texto muito interessante de Marx. Às vezes eu digo assim, acho que ele escreveu para mim, né? Que ele diz o seguinte: o filósofo produz filosofia, o poeta poesia, o pastor prédicas, né? E aí ele vai, aí diz o criminoso produz crime, mas o criminoso não produz só crime, ele produz a justiça criminal, ele produz os compêndios onde se colocam todas aquelas decisões, ele produz os carrascos, ele produz toda uma rede que é lucrável em torno disso. E é essa que é a questão. A gente precisa buscar onde e quem lucra com a violência. Onde e quem quer terminar a violência. A violência não tem nenhuma razão para ser eliminada no sistema do capital. Porque ela é uma mercadoria que parece, numa perspectiva contrária àquilo, ela parece avessa àquilo pela lei do mercado. Quanto mais abundada, quanto mais violência, mais lucro, diferentemente das outras mercadorias, que quando tem muito no mercado, certo? Baixa o preço. Essa não baixa, essa é lucrativa e ela é de risco muito pequeno, ela sempre rende. Ela rende na arte, ela rende na cultura, ela rende na religião, ela rende para quem lida com empresas de segurança,
certo? Ela rende em todo o campo, na música. Então, enquanto ela não se tornar mau negócio, a gente não vai conseguir eliminá-la.